Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Saudações, meus nobres e queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live destinada a curas, destinada ao nosso trabalho tão abençoado de trazer a mensagem amiga de benfeitores espirituais para iluminar os nossos lares, as nossas consciências e as nossas buscas. Estamos nesse projeto audacioso para mim, de produzir conteúdos antecipados para um período de reclusão, período onde estarei ausente. Apenas eu. Os demais trabalhos, todos funcionando com extrema precisão, junto desses voluntários tão incríveis que temos aqui no portal. Nos evangelhos, seguindo normalmente, caminhos de fé, seguindo normalmente, cartas da cigana seguindo normalmente, com lives ao vivo, porém, nas segundas, no cirurgias à distância, e cirurgias espirituais à distância, e no Momentos de Cura com os mentores, na sexta-feira, aqui no Portal Paz, ou lá no Portal Paz, a gente não sabe qual dos canais vai esse vídeo, nós estamos produzindo conteúdos inéditos para que vocês possam nos acompanhar continuamente, ou seja, toda semana algo novo para refletirmos, para vermos, principalmente para quem já maratonou o canal todo. E é nesse processo de maratonar o canal todo que eu vou dizer a vocês. É muito importante alguns cuidados que nós estamos tomando daqui, de hoje para frente. De hoje não, que na verdade esse vídeo vai ser no final e já aconteceu. Nós estamos agora deixando o chat bloqueado para você interagir no chat, você precisa se inscrever no canal. Então você se inscreve no canal e libera o chat para você ficar conversando. Essa é uma forma também de quem não quiser interagir, também não vai ficar mandando mensagens não muito elegantes e agradáveis, a gente vai também já vai tirando, porque a pessoa não vai ter o trabalho de se inscrever para ir lá xingar, e para ir lá falar qualquer coisa. Então, algumas coisas que nós estamos mudando aqui, tanto no canal do Jordelei, quanto no canal Portal Paz, onde estão ocorrendo as lives, estaremos com esse processo. Para você escrever no chat, necessita da sua inscrição no canal. Só se inscrever no canal e já libera o chat rapidinho para conversas, tá? E aproveitando isso, não esqueça a importância muito grande de você estar inscrito, obviamente, de você curtir e de você compartilhar. Isso faz com que o conteúdo possa ir a mais pessoas, possa chegar a mais lugares. E vá lá, veja nossas pílulas importantes, que nós temos em vários dias, como o estudo do Livro dos Espíritos ao sábado, como o livro Jesus no Lar, comentado, analisado por os trabalhadores e voluntários do Portal Paz no domingo, uma obra incrível de Neio Lúcio. Perguntas e respostas que são perguntas que nós vamos separando das lives que não são realizadas e nós vamos colocando em forma de programa na segunda-feira aqui. Ainda nós temos as reflexões do Evangelho na quinta-feira lá no canal
do Jordelei, nós temos outras reflexões muito bonitas que estão ocorrendo de inúmeros trabalhadores que estão postando lá. Um conteúdo incrível e de muita valia para o nosso crescimento espiritual. Então, fica o convite para vocês olhar tudo. E voltando ao pós-merchan, né? Robson, e como está o calor de Minas? E aí, Jordelei? Não, nem tá tão calor, não. Tá até agradável, o clima aqui é bastante ameno, né? O calor não é tão calor e o frio não é tão frio. Nós não podemos reclamar muito, ainda mais comparado com outros lugares. E você estava falando sobre maratonar o canal, né? E às vezes tem umas informações importantes na live de sexta e na live de segunda que a gente já acha tão automático que esquece de esclarecer. Uma delas é sobre a água, né? A gente sempre pede para as pessoas deixarem uma quantidade de água para ser fluidificada. A gente acredita, né? Tem a fé, a confiança de que os amigos espirituais depositam ali energias de cura, medicações mesmo, né? E uma coisa que sempre aparece no chat, aí você está falando sobre o chat, né? Sempre aparece no chat aqueles pedidos assim, mentor, por favor, não me abandone. Eu vou estar no hospital X na hora X, por favor, fica lá comigo, né? Mentores, será que eu vou ser operado, né? Será que tem que fazer superchat para ler a minha pergunta? Então, resposta, os mentores já falaram várias vezes que todos que estão conectados na egrégora são assistidos, né? Muitas vezes a pessoa ela fica angustiada porque não obtém o resultado que ela espera. Mas a gente tem que entender que para a espiritualidade, resultado é diferente de mudança na matéria, né? Então, é importante vocês verem as orientações anteriores dos mentores sobre esse assunto, sobre como origina a doença, sobre como a nossa posição mental mantém ou cura essa doença, sobre como é o processo de ajuda, né, da egrégora do portal. Eles usaram várias vezes o nome Falange Médica do Espaço, e a gente sabe que na Falange Médica do Espaço não tem só os médicos, né? Os médicos eles vão lá no momento preciso da cirurgia espiritual ou da consulta, mas tem toda uma falange de espíritos, né? Que são, inclusive, os nossos anjos da guarda que estão ali, né? Porque a gente está conectado na egrégora. Então, são muitos os orientadores e mentores que fazem esse processo de ajuda. Isso depende muito mais da abertura da nossa fé do que da nossa percepção, né, de que o mentor realmente está do nosso lado, porque eles já garantiram para nós que estão. Robson, muito bem lembrado isso que você comentou aqui. Nós trabalhamos em nossos canais com Superchat. Nós trabalhamos. Nós temos a monetização, tem o Super Stick, tem o Superchat, e nós também colocamos números de Pix, né, no alto aqui para contribuição. Mas não se sinta obrigado a fazer um Superchat ou qualquer forma para que a sua pergunta seja lida ou respondida. Porque nós não trabalhamos assim aqui. Tudo aquilo que você quiser doar de coração será muito bem recebido. As perguntas todas vão ser analisadas, todas vão ser separadas e agrupadas. Vocês têm que ver o tamanho da lista de perguntas que o Robson tem recolhidas das lives. E nós vamos responder todas. Às vezes demora, né? Às vezes demora. Por exemplo, todas essas lives que nós estamos fazendo é com as perguntas que ficaram salvas dos outros períodos. Então, toda contribuição que você fizer é para ajudar o Portal Paz em todos os projetos que ele tem, como o Portal Itinerante, que é ir nas cidades onde nós somos convidados a ir. E temos que pagar combustível, né? Temos que pôr o combustível, temos que muitas vezes ficar num hotel, porque nem sempre recebemos o hotel. Então tem todo esse processo. E isso ajuda demais. Assim como muito foi ajudado no processo lá do espaço que está sendo cuidado e organizado. Então, dessa forma, a gente vai crescendo, comprando equipamentos e resolvendo algumas coisas. Mas é de coração.
né? Não faça porque, para ver meu comentário. Se você tiver vontade disso, faça. Ou seja, faça tudo que o seu coração mandar, mas não se sinta obrigado, né? Porque não é. Então, tudo que for de amor aqui é muito bem recebido, né? Isso. E uma coisa que o Reinaldo sempre tem comentado, né, que superchat de valores baixos ajuda a movimentar o algoritmo do YouTube. Então, deu vontade de doar um valor baixinho, doe. Né? A gente não está preocupado com o valor em si, o valor absoluto do superchat, né? Ele tem muito mais a ver com o alcance da mensagem, com mais pessoas vão ser consoladas ou informadas por essa mensagem. Tem uma questão isso, né, da conexão daquela pessoa com o canal. É claro que ela se sente mais conectada, porque ela teve esse gesto espontâneo. Então isso tudo é que é o importante, né, esse movimento energético que tem por trás. Então, valores pequenos são muito, muito bem-vindos, podem fazer, porque a gente acha muito lindo quando isso acontece. Sabe, Robson, que isso eu fiquei sabendo agora, semana passada. Quando eu estive ali no Paranormal Experience, eles falaram. Comente, deixe o seu comentário abaixo da live, faça um super stick agora de um super chat de R$ 1, para que o algoritmo possa reconhecer. Aí eu fiquei olhando, nossa, eu não sabia do algoritmo. Eu já tenho 3 anos de canais e eu não sabia do algoritmo que ele também lia isso. Então a gente vai aprendendo, né, para ver como eu estou muito ligado nessas coisas, né? Vamos à leitura do nosso texto? Vamos lá, nós estamos no livro O Essencial. Nas últimas lições desse livro, são pequenos trechos do Espírito Emmanuel com psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Se a gente quiser, e se Deus quiser, nós logo vamos entrar em contato com as energias dele, né? E o capítulo 27 tem o título de Vencer. Resguarda a consciência sempre limpa de culpas. Ante as provas da vida, não esmoreças nunca. Se vieste a cair, ergue-te e recomeça. Cultiva no trabalho a bênção do teu pão. Lembra a regra da paz, ama e perdoa sempre. Estende o bem a todos e vencerás com Deus. E tem uma frase separada que diz: na sombra que te cerca, Deus fará nova luz. Quer comentar algo, Robson? Fica à vontade. Eu acho que a principal palavra que está por trás desse texto é perseverança, né? E da gente entender que, por mais que a gente tenha quedas anteriores e às vezes muitas culpas até justificadas no nosso registro, né? Segundo os esotéricos, registros acávicos, mesmo que a gente tenha muitas essas energias densas guardadas lá, Deus sempre faz novas oportunidades, e se a gente persevera nessas oportunidades, essas sombras vão se dissipando, né? É uma frase conhecida do Chico que diz: você não pode ir lá atrás e fazer um novo passado, né? Refazer as coisas, mas você pode começar um novo futuro agora, você pode começar a plantar uma outra coisa agora, né? Fazer um novo começo. Então você não pode ir lá atrás pensando em mudar o fim que é o hoje, mas você pode mudar o seu amanhã. Todos os dias você pode mudar o seu amanhã. Depende só de você, isso, erguer e começar a distribuir o bem, né? Que é isso que ele está falando aqui sobre não para de distribuir o bem ao seu redor. Né? Exatamente. Exatamente. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela oportunidade sublime de servir, com amor, com luz, com paz e com sabedoria. Que os nossos corações, nesse momento envolvido pelos elos amorosos da Tua presença, seja sempre um caminho seguro a percorrer. Pedimos a permissão a Ti, Pai Sublime, a vós, Mestre amado,
para uma vez mais adentrarmos em tuas correntes de amor e de luz, para que juntos possamos servir a causa nobre do amor, da caridade, do esclarecimento e do aprendizado. Permita que neste momento possamos deixar os nossos medos, as nossas angústias, os problemas que enfrentamos longe desse instante tão abençoado da tua presença. Mas que estes problemas lá longe possam ser trabalhados, equilibrados e curados. Mas que não venham atrapalhar neste momento a manifestação sublime do teu amor. Com humildade, Senhor, colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade e não a nossa. Para que sejamos apenas humildes instrumentos a serviço do amor e da caridade. Que a glória de nosso Pai sublime envolva a todos neste momento. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, aonde juntos podemos refletir sobre nossa caminhada, sobre nossa busca, sobre nosso aprendizado. Hoje, se olharmos com atenção, poderemos ver a diversidade de conhecimentos e de experiências trazidas e vividas pelo mundo espiritual. Estamos desbravando o universo em comunicações. Comunicações que vêm de sistemas solares distantes e mesmo da nossa própria agrupamento planetário. Escutamos os sirianos, arcturianos, pleiadianos. Escutamos mentores, mestres, seres ascensos. Nos conectamos com as forças e os arquétipos dos anjos e dos arcanjos. Vivenciamos as experiências da canalização, do amor e da cura, através das faculdades mais sublimes, as que brilham no coração e que se expandem às nossas mãos e à nossa fala. Vivenciamos momentos mais sublimes e mais belos do resgate aos nossos ancestrais, ressurgindo a tarefa linda da emanação da energia xamânica, das energias dos povos indígenas que habitaram
estas regiões. Povos ricos em conhecimento, experientes na sua conexão com o todo. E nesta viagem que vos convido a fazer pelas crenças, encontramos, sim, inúmeras barreiras ainda colocadas e firmadas pela mão do homem, ao menosprezar uma e elevar a sua. Mas isto, neste instante, não se torna relevante a nós. Estamos ansiosos pelas revelações e pelas manifestações da luz. Estamos ansiosos pelas transformações dos quais os livros sagrados e antigos nos falam. Dos inúmeros profetas que tiveram as mais incríveis, apaixonantes visões do tempo, como da obra intitulada Apocalipse. Olhamos ao nosso redor e rapidamente nos deparamos com os equívocos da sociedade terrena vigente no globo nesse instante. As hierarquias mal estabelecidas, as governanças desequilibradas pelo poder e não pelo bem geral. As religiões, mesmo que espiritualistas, separatistas, numa queda de braço interminável para saber qual é a mais pura, qual é a mais sábia, qual é a correta. Quando não, nos lançamos, trabalhadores contra trabalhadores, para dizer se este ou aquele é melhor, pior, mais forte, mais fraco. Vivemos uma luta incessante contra a vaidade e contra o orgulho. E sabemos que ambas são das energias primordiais a serem trabalhadas em nós. Mas em que ponto que começa o trabalho equilibrado da transformação? Se é tão tênue a linha que separa o equilíbrio do desequilíbrio, até onde a vaidade me ajuda a construir novos horizontes, a cuidar e a zelar da vestimenta carnal que me abraça. E até que ponto torna-se ela o veículo capaz de causar a ruína e o desequilíbrio. E o orgulho. Até que ponto, nesta tênue linha que separa o equilíbrio do desequilíbrio, o orgulho me ajuda a olhar para o belo que construí, que realizei, e encher a psicosfera ao meu redor de gratidão pelo esforço colocado e pela tarefa realizada. Ou do desequilíbrio que me leva a ver além do que fiz, mais
do que fiz, tornando-me um desequilíbrio. Até que ponto, nesta caminhada, eu detenho ou sou detentor da verdade diante dos fatos, principalmente quando encontro-me fracassado, humilhado, rejeitado nas minhas questões íntimas, do ego, da vaidade e do orgulho. Tão chamado orgulho ferido. Verdades das quais hoje as conhecemos com uma veste, mas amanhã ou depois a revestimos com visões mais amplas, das quais abrangerão o ontem, o hoje. E então compreenderemos que nesta montagem do quebra-cabeça, peça alguma, equivocada estava. Tanto que Jesus nos alerta que o escândalo é necessário, mas ai daquele que gerar o escândalo. Veja, filhos amados de Deus, a complexidade do universo ao qual estamos inseridos. A luta constante entre um e outro. Então brigamos incessantemente contra o mal, mas não reconhecemos o mal quando realizamos. Reconhecemos apenas o mal no nosso irmão. Eis tão belo ensinamento do Cristo. Mais fácil ver um cisco no olho de meu irmão do que uma trave no meu próprio olho. Quantos movimentos podemos fazer comparando os dias atuais com os ensinos do Mestre? E então citaríamos um a um, e sempre teríamos exemplos novos. Mas a verdade em si, que conhecemos, é que passamos por um momento muito grande de mudanças. Mudanças que ocorrem no micro e no macro, alterando a nossa vegetação, os animais, os minerais, os vegetais, alterando o corpo físico, na sua estrutura, no instante da concepção do nascimento, produzindo corpos mais estabelecidos e equilibrados para espíritos em novas e necessárias provações. Há muito se fala das gerações prata, ouro, diamante, índico, que acabavam de tempos em tempos reencarnando. Compreendíamos e buscávamos a explicação na conduta moral, no movimento em que o espírito fazia enquanto encarnado. Então demos o título de rebeldes a uns, de preguiçosos a outros, com falta de moral a outros. Mas não olhamos o processo das transformações físicas e orgânicas, das quais a ciência já vem mostrando que vamos tendo modificações na nossa estrutura
com o passar dos séculos, com o passar do tempo, dos pelos, a ausência, agora a modificação na arcada dentária, a cauda, as orelhas, o nariz, as presas, sendo modificadas a cada nova geração. Mas não olhamos para as transformações que ocorrem no microcosmos do nosso corpo. As mudanças cirúrgicas e pequenas, capaz de despertar cada vez mais a inteligência, o bom senso e o equilíbrio nas almas que reencarnam ou que encarnam neste planeta. O aceleramento do conhecimento e das informações, a fim de tentar igualar ou aproximar um pouco mais as realidades existentes no mundo dos espíritos com o mundo material. Informações estas que todos já possuem. Mas nesse instante, eu venho chamar a sua atenção para você, olhando mais e mais para o equilíbrio que existe entre você, matéria, e você, imortal. O equilíbrio necessário para ambos as forças vigentes, enquanto de posse da mortalha, da roupagem física e da roupagem e do corpo espiritual que você é. Não anulai mais a sua existência por conta de terceiros. Não anule mais a sua vida naquilo que não te faz crescer e sorrir. A evolução da consciência só é plena quando ela é alimentada pela alegria de viver, pela felicidade em existir. Ambas não necessariamente ausente dos problemas e das provações. Estas também necessárias para nos elevar às condições mais sublimes do ser. Vem chamar a sua atenção para o que você tem esquecido de você. Aprenda a se olhar, a se observar, a atender às suas necessidades. Aprenda a amar e a respeitar. Aprenda a viver e a tolerar as suas dificuldades e as suas facilidades. Porque você é a manifestação da luz aqui aonde você se encontra. Paz e luz. Namastê. Me coloco à disposição
para algumas respostas. Olá, mentor. Separei aqui algumas perguntas. Por favor, pode falar. Sou grato, filho. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos. É sempre muito gratificante receber a orientação de todos do plano astral. Tem algumas perguntas que têm caráter mais de instrução e outras mais de auxílio. Vou começar com uma de Lucas Batista, que fala sobre o assunto da explanação, e ele fez a seguinte pergunta: Mentor, como podemos ver e tratar nossas limitações e bloqueios para sermos mais felizes? Pergunta pertinente em relação ao assunto abordado nesta noite. Nós carregamos muitas lamentações em nossa vida. Nós ainda gravamos e talhamos na pedra das nossas emoções e sentimentos as falhas, os erros que cometemos, mesmo aqueles aos quais nos sentimos injustiçados. Neste processo, colocamos em nós, filhos amados, uma armadura, aonde, por detrás dela, aparece o frágil, aquele que chora, aquele que sofre, aquele que não compreende. E por de fora da armadura, aquele que é forte, o guerreiro, aquele que enfrenta todas as batalhas. Este conflito de personas, de personalidades diferentes, para lidar com as situações, é que muitas vezes nos confunde. Porque criamos tanto a roupaça da força, da coragem, que não temos coragem de mostrar as nossas fragilidades àqueles que nos rodeiam. Então vamos vivendo uma dualidade daquilo que nos vem e daquilo que sentimos para conosco mesmo. Quando conseguirmos nos desvencilhar destes lados, então começaremos a ter este caminho de equilíbrio. Porque nem todo guerreiro é forte o tempo todo. Quantos e quantos soldados nas revoluções que conheceis, ou até mesmo na revolução mais bela e tocante do planeta, a revolução causada por Jesus. Houveram lágrimas. Veja que Jesus não trouxe a revolta. Ele trouxe a revolução. Revolucionou tudo. E isto, muitas vezes, o fez derramar lágrimas diante dos obstáculos que vivia. Busquem conviver em harmonia com os seus pontos falhos, assim como com seus pontos positivos. Quando verem as fragilidades, não as julguem, as envolvam com amor e com carinho. Acolham-na como um irmão, como um filho, que necessita de zelo e de cuidado para mostrar a força que tem na sua manifestação.
conselho, não te julgues e apenas viva em harmonia e luz. Uma pergunta que até um certo ponto é uma contraposição à pergunta do Lucas, foi feita por Ana Vitória Araújo dos Santos. E ela disse assim: querido mentor, é um problema ser uma pessoa intensa no amor? Não, minha filha, não é um problema. Desde que você não crie problema com isso. Porque quando somos intensos, precisamos ter consciência disso, para não cobrar do outro a mesma intensidade que nós colocamos. Precisamos compreender a entrega de cada um, por ser uma condição, uma experiência e uma vida diferente. Quando eu sou muito intenso e aceito a intensidade sem cobranças, então eu vivo o que eu sou. Quando eu me entrego com imensa intensidade e eu começo a cobrar daqueles que me rodeiam, que não são intensos e que não vivem nas mesmas frequências, então estou subjugando o pensamento e o sentimento destes outros. E aí, neste ponto, a intensidade pode te causar muito sofrimento. Precisamos aprender a ser nós mesmos, a fazer o que nós achamos certo para aqueles que estão conosco, mas não esperar que a resposta e que o retorno seja nas mesmas proporções, pois dessa forma, inevitavelmente, estaremos criando um grande caminho na mágoa. Obrigado, mentor, por essas considerações. Dalva Maria Pereira fez uma pergunta sobre mediunidade. E ela fez o seguinte depoimento: senti em uma reunião mediúnica que minha voz alterou, não era eu. Seria mediunidade de psicofonia? Como progredir nessa mediunidade? Treino, minha filha. Você tem uma sensibilidade muito grande. Sempre teve uma sensibilidade aflorada. Esse primeiro fato desta canalização, deste acoplamento involuntário, é um indício de um começo de trabalho. O desenvolvimento só ocorre de uma forma: a prática. E é a prática que vos levará às dúvidas e às respostas. Não desanime. Uma pergunta que foi feita por Ludmila Antunes, que é uma frequentadora do canal, fazendo a ressalva de que foi feita em abril do ano passado, 2023, mas eu sei que ela ainda tem dúvidas sobre esses eventos, né? Então ela disse assim: essa semana fui parar em uma região muito triste e densa de São Paulo. Tem algum propósito? Foi uma prova? Neste caso em específico, filha amada, foi em relação ao encontro que teve do Portal Paz, seu primeiro encontro, dos quais necessitou, sim, o resgate de alguns espíritos. E para isso, organizamos e distribuímos os trabalhadores em locais específicos para que pudessem vibrar, emanar e acolher estes irmãos, podendo levá-los aos atendimentos que realizamos no dia do trabalho. Você, neste local, permaneceu
o tempo que era necessário. E logo em seguida, encontrou um outro lugar, com outros espíritos a serem socorridos. Quando nos lançamos por conta de trabalhos, sendo trabalhadores, sempre estaremos interligados na ação e na intermediação de nossos irmãos em estado de sofrência. Obrigado, mentor. Já Aldeli Gomes Roveri fez uma pergunta sobre a Bíblia. Adão e Eva existiram? Olá, minha querida filha. Não. Adão e Eva não existiram. É apenas um ponto alegórico na história da humanidade. Conta a história da raça adâmica ao chegar aqui, neste globo. Trata-se de uma orientação espiritual e não física, não material. Destes desenvolvimentos, quando estes espíritos aqui chegaram, trazendo consigo seus ensinos, e por isso saídos do paraíso, pois vinham transmigrados de seus planetas de origem. Aqui chegaram saindo do paraíso, se deparando com uma realidade inóspita em relação ao que vivenciavam e viviam. Então se depararam com as realidades da revolta, da incredulidade, do pecado. E veja que na própria história fala que haviam outras cidades, outras populações. Estes, os seres que já habitavam aqui, este plano, este mundo. Então, Adão e Eva está muito mais para a narrativa não literal, mas uma narrativa das transmigrações espirituais que ocorreram outrora neste planeta e que continuam até os dias atuais. Obrigado pelo esclarecimento, mentor. Rosauri Valente fez um depoimento que, ao mesmo tempo, é um pedido de ajuda. Mentor, eu às vezes penso que estou muito longe de algum merecimento de auxílio. Mas não está. Quando temos os nossos pensamentos focados nas dívidas, nos boletos a serem pagos das vidas anteriores, aonde tudo que nos é dado é como prova para liquidar dívidas do passado, aprendemos a não olhar com um olhar sereno ao hoje e ao amanhã. Então desacreditamos, pois não temos forças para apagar o tempo todo. Precisamos nos desvincular destes conceitos equívocos e errôneos. O véu do esquecimento já vem como uma dádiva para você recomeçar, sem as lembranças do passado, mas apenas com as vivências do presente. Olhar com serenidade e com um amor. E não crie falsos pensamentos ou testemunhos sobre você, porque isto não procede. Você é luz, você é amor. Aceite-a como você é. Obrigado, mentor. Agora completou 50 minutos de gravação. Ainda temos tempo para mais perguntas? Podemos fazer mais uma, filho. Certo. Então, Thalita Antunes fez a seguinte pergunta.
É possível os espíritos usarem dos equipamentos que temos hoje? O mundo espiritual pode se comunicar ou de alguma forma plasmar-se? Sim, minha querida filha. A espiritualidade usa por demais os equipamentos que possuímos hoje, mas principalmente o equipamento chamado corpo físico. Usamos para vos orientar, para vos intuir. Quando não possível, então usamos, sim, inúmeros equipamentos, principalmente após o advento da tecnologia, que trouxe a liberdade de comunicação no tempo e no espaço geográfico com a internet. Olhe para o equipamento mais sofisticado e moderno, e este ainda será obsoleto perto do que é a sua capacidade. Que Jesus nos ampare sempre. Convido a todos a estenderem suas mãos para cima, espalmadas para cima. Relaxe o seu corpo físico. Feche os seus olhos e respire profundamente. Você, neste instante, se encontra dentro de ondas vibracionais no formato de uma pirâmide. O alto da pirâmide, o topo da pirâmide, canaliza, irradia a energia que adentra no seu coronário, no alto de sua cabeça. E numa velocidade inimaginável, transpassa todo o corpo, iluminando, fortalecendo e curando todos os chakras do corpo. Sinta que a energia sobe e desce, desce e sobe, e no seu coração pulsa. Respire uma vez mais profundamente. E então, aos poucos, comece a movimentar suas mãos, seus pés, e saiba que estes pontos luminosos te protegem, te elevam e sempre estarão com você. Paz e luz. Namastê. Eu me chamo Hayashida. Então, na mensagem de hoje, o mentor Hayashida, ele falou muito longamente sobre vários tópicos, inclusive sobre as disputas que existem entre governos, hierarquias e religiões, sobre a questão de nós, às vezes, nos perdermos nesse tipo de luta que existe entre a vaidade e o orgulho. E ele disse que vaidade e orgulho são energias que existem desde os primórdios e que são necessárias para a nossa impulsão em direção ao progresso, mas que o equilíbrio entre a vaidade que consome e a vaidade que nos faz cuidar de nós mesmos, e do orgulho que faz a gente
contemplar uma autorrealização de uma maneira positiva e o orgulho que faz a gente se enxergar maior do que é uma linha muito tênue. E ele pediu atenção para tudo isso, disse ainda que as coisas estão onde devem estar e que nós temos mesmo que cuidar da nossa encarnação, tanto do nível macro como no nível micro. Ele falou muito sobre os detalhes do nível macro e do nível micro. No nível macro, às vezes, são as mudanças que a gente consegue enxergar até em termos de evolução do corpo físico, mas que no nível micro estão as principais modificações que levam a implementações da nova raça, né, do mundo regenerado. E ele fez uma chamada no final para a gente olhar mais para nós mesmos como seres imortais, para a nossa dualidade de matéria e espírito como um enriquecimento uma da outra, e para a gente não esquecer da nossa natureza espiritual. Depois das perguntas, ele fez uma visualização da pirâmide, convidou todos a repetir quando se sentir desamparados. Então é isso, Jordelei. Salve, meu querido irmão Robson. Calor aqui, credo. Eu senti muita energia nessa visualização, né? Nossa, e eu senti eu muita enxerguei. afinidade. Imagina se não vai ter afinidade logo com ele. Não, pois eu enxerguei muita interação de ideias, né? Tô pensando assim, gente, essas ideias estão quase anímicas aqui. Mas depois tive uma explicação, né? E é muito interessante que ele me mostrou a pirâmide, né? Em cada ângulo dela, né? 1, 2, 3, nos 4 raios que ela tem, ponto em cima e ponto embaixo e um ponto no meio da linha. Cada uma delas lançava e jogava para dentro da pirâmide uma cor diferente, né? De baixo, do meio e de cima. E quando chegava na gente, mexia todo o corpo, assim, sabe? Era como se nós estivéssemos girando, né? Girando dentro daquela pirâmide, assim, sendo transmutado tudo. Muito interessante a visualização. Eu acho que mais que interessante, a energia que envolve, né, a nossa estrutura na hora de uma visualização dessa é como se fosse uma espécie de sustentação mesmo, né? No meu caso, sustentação de fé, porque como eu não enxergo, às vezes para mim essa questão da crença, né, especialmente para além da parte lógica, é um treino constante. E aí exercícios como esse de hoje fazem avançar esse treino bastante, né? Obrigado, Jordelê. Exatamente. Eu que sou grato, Robson, eu que sou grato. Meus queridos irmãos, muito agradecidos por tudo que vocês têm nos trazido, pelo carinho, pelo amor, pelas contribuições que vocês fazem, mas acima de tudo por estarem aqui junto conosco. Logo estarei de novo presente, né, com algumas pequenas modificações, mas estarei presente e trazendo novas experiências, novos conhecimentos, se Deus quiser, e podendo bater aquele papo super especial. Desejamos a você uma semana iluminada e abençoada. E nos vemos nos demais vídeos do canal, nos demais programas do canal. Que Jesus, que os bons espíritos ilumine sempre a ti, a sua família, aos trabalhadores do Portal Paz e a o Robson, que se entrega com tanto carinho para me ajudar nessa tarefa silenciosa. Obrigado, irmão. Eu acho que te ajudar é uma das questões, né? Mas já tem um tempo que eu me convenço que a tarefa é da espiritualidade, né? Igual aquela história de São Francisco com Clara na hora dele despedir da igreja, né? Da querida igreja dele. Então, sempre é isso, né? Sempre é uma oportunidade muito preciosa a gente estar junto. Obrigado. Exatamente. A obra está acima de tudo. Os trabalhadores cairão, a obra não. Né? Fiquem com Deus. O ser humano
enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje, nunca presenciei um ser humano fracassar.